18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus, ligadinhos aqui no 18 horas. Manda aquela mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Aquela foto, vídeo, comenta o que tá rolando aqui no nosso programa. Participa com a gente do 18 horas e vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E, gente, você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar por Rádio Mix na Apple Store ou Play Store. Disponível para os sistemas iOS e Android. E não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente já começa falando com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. André, boa noite. André, hoje foi um dia de trânsito tumultuado aqui em Manaus. Teve acidente, obra. Conta pra gente o que aconteceu. Boa noite. Trânsito tumultuado mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês. Olha, o trânsito em Manaus esteve e inclusive continua carregado ao longo aqui do dia, com diversas vias congestionadas, mesmo em um período, né, que a gente fala assim, que tem férias escolares e com parte dos trabalhadores afastados das atividades. E aí mais um acidente, né, de trânsito provocou retenção severa ali na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim, na zona sul aqui da capital amazonense. Veículo de passeio, Chevrolet Onix, que capotou depois que o condutor aí perdeu o controle da direção e colidiu com o canteiro central da via. Então, segundo o proprietário do veículo, que permaneceu no local para os procedimentos necessários, o carro seguia ali no sentido Japim quando uma das rodas atingiu o meio-fio do lado direito. Aí, com o impacto, o automóvel se desequilibrou e acabou capotando, né? Mas apesar aí desse grave acidente, o motorista sofreu apenas escoriações leves em um dos braços. Foi socorrido ali pelo SAMU. Então, o acidente causou um congestionamento prolongado com lentidão desde ali da Bola do Coroado até o trecho em frente ao Baratão da Carne. Então, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi até acionado para limpeza da pista e remoção do veículo, enquanto os agentes ali de trânsito atuaram para ordenar ali o fluxo de veículos. Outra ocorrência foi registrada agora há pouco, por volta de 5:30 da tarde. Isso na Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, próximo ao viaduto Ayrton Senna. Dois carros de passeio estavam ali em pane mecânica, o que deixou e deixa, na verdade, até agora o trânsito congestionado em boa parte da via, né? Então, mesmo aí com o menor movimento esperado para esse período de janeiro, com férias escolares de alguns trabalhadores, o cenário do trânsito aqui na capital amazonense segue pesado e também exigindo paciência e atenção redobrada dos motoristas. A gente fala também que tem uma obra ali da Águas de Manaus, na Avenida Humberto Calderaro, né? Bem ali naquele trecho próximo da André Araújo, tem aquela obra ali no local que também acaba causando lentidão no trânsito na Avenida Humberto Calderaro, né? E a gente nesse momento está trafegando aqui pela Avenida Marques Teixeira, né? Já foi no sentido centro-bairro, agora a gente está no sentido bairro-centro. Por aqui até o momento o trânsito segue aquele trânsito moderado, né? Para quem acompanha nas redes sociais pode acompanhar nesse momento as imagens aqui do trânsito moderado pela Max Teixeira, aqui na zona norte da capital amazonense. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. Vamos aos destaques de hoje aqui no 18 horas. Denúncia na saúde, superlotação e a falta de médicos para atender a população no 28 de agosto. A operação da polícia desarticula esquema de golpes no cadastro da meia passagem no transporte coletivo em Manaus. Operação conjunta com a Polícia Federal apreende maconha líquida em Manaus, que seria enviada para Roraima. Polo Industrial de Manaus começa o ano com expectativa de bater novo recorde em 2026. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
E vamos começar falando sobre a crise da saúde pública do estado do Amazonas. Agora a denúncia veio de um vídeo feito no 28 de agosto. Uma mulher visivelmente revoltada mostra a superlotação e a falta de médicos para atender a população. E ela denunciou, inclusive, Karime, horas de espera, ausência de informações e o que classifica como tratamento antiético durante o atendimento ao marido dela. E segundo o relato, a família buscou a unidade para a passagem de uma sonda e avaliação de possível internação, gente. Mas na denúncia, ela encontrou um sistema completamente desorganizado e desumano. Infelizmente, essa é a realidade do sistema da saúde na gestão Wilson Lima, que conseguiu acabar com os hospitais do Amazonas, conseguiu sucatear todo o sistema. O que revolta ainda mais é que esse colapso, ele acontece mesmo depois do governo do estado ter destinado, no fim do ano passado, agora em dezembro de 2025, mais de 31 milhões de reais justamente para a organização social que administra o 28 e o Instituto da Mulher, Dona Lindu. E a pergunta que a gente faz, cadê esse dinheiro? Essa é a pergunta que a população, o cidadão do Amazonas, quer saber, gente. Para onde é que vai todo esse dinheiro? 31 milhões de reais para uma organização social lá do 28 de agosto, Dona Lindu. E cadê esse serviço, esse padrão sírio-libanês que tanto é vendido nas propagandas aqui em nossa capital? Milhões em contratos, promessas de excelência, mas na prática o que se vê são gente sofrendo nos corredores e também nesse completo descaso das autoridades. Quando não é nos corredores, Karime, eles ficam esperando agora em containers, lembrando aquela época da Covid-19 terrível. Exatamente, que quando coloca um container para as pessoas aguardarem atendimento, como está acontecendo no Hospital da Criança Joãozinho, as crianças ficam esperando dentro de containers, é porque é um improviso do improviso, né? Tá muito errado. A repórter Nathalie Moraes está com esse caso, com mais essa denúncia, conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. A Secretaria de Estado de Saúde já respondeu alguma situação, já entrou em contato com a gente? Muito boa noite para você, Karime e Kennedy, e para todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Até o momento, Karime, a gente não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria de Saúde aqui do Amazonas e nem mesmo da organização social Agir, né, que é a OS contratada pela gestão Wilson Lima para administrar o complexo hospitalar da Zona Sul. Como vocês já adiantaram, no finzinho do ano de 2025, de forma inicial, para começar os trabalhos, eles receberam mais de 31 milhões de reais para trabalhar no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Mas, infelizmente, Karime, nada mudou e muito pelo contrário, muita gente diz que a situação por lá até piorou. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, a partir de agora, vai poder conferir as imagens do atendimento, onde uma mulher foi até a unidade para buscar, né, a troca da sonda do marido. E aí, Karime, ela disse que não era a primeira vez que ela estava indo na unidade, ela não era a primeira vez que ela estava indo no 28 de agosto e aquilo se repetia por diversas vezes. Cansada ali do mau atendimento prestado na unidade, ela resolveu realmente se manifestar. Ela começou a fazer um escândalo, porque foram horas de demora, né, ali por espera de um atendimento. O marido dela apresentava um quadro infeccioso, por isso ela foi até a unidade para fazer a troca dessa sonda e para saber se ele seria internado ou não. Mas ela afirma nesse vídeo, Karime, que inclusive está ali nas nossas redes sociais, no @18horasnews, a falta de atendimento. Ela fala que o 28 de agosto está ali com corredores superlotados, que o hospital está trabalhando no limite, com falta de médicos, com profissionais não capacitados. E aí, infelizmente, só confirma aquelas denúncias que a gente recebe quase que diariamente aqui no 18 horas. Essa mulher, Karime Kennedy, ela tá desesperada, consternada realmente com aquela situação, e ela escreveu até que muitas vezes ela teria sido atendida ali dentro por profissionais antiéticos. E aí isso reforça pra gente, Karime, né, a falta de profissionais especializados. A gente já denunciou aqui no 18 horas que médicos que não seriam capacitados, né, que não seriam especializados, estariam atuando nessas funções. E aí essa denúncia só reforça pra gente. Inclusive, a gente conversou com o deputado federal
Sidney Leite, que falou com a gente sobre esse colapso dentro do complexo hospitalar da Zona Sul, tanto o 28 de agosto quanto o Instituto da Mulher. Dona Lindu, vamos conferir o que disse o deputado. É lamentável o caos que se encontra na saúde do estado do Amazonas. O senhor governador Wilson Lima implementou contratos superior a 6,6 bilhões de reais. É isso mesmo, são 6,6 bilhões de reais. Lembrando que este governo não construiu um único hospital para tratar da população, seja na capital ou no interior. E a publicidade do governador diz que este modelo de gestão, através das OSs, iguala a saúde do Amazonas à saúde de hospitais privados do Sudeste, especificamente de São Paulo, como Sírio, Libanês e Einstein. E o que a gente vê é o caos da pior saúde da história do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do deputado federal Sidney Leite e a gente, é claro, foi procurar a Secretaria de Saúde do Amazonas para ter aí uma resposta, mas a gente não teve, Karime, e aí essa falta de resposta por parte da direção do 28 de agosto, da Secretaria de Estado de Saúde, só reforça pra gente, né, que a percepção de descaso que a população em geral tem quando se depara com a saúde no Amazonas. Eu mesma estive recentemente numa unidade de saúde, Karime, e não tinha o básico, a máquina de raio-x quebrada, faltando ibuprofeno, não tinha atadura para imobilizar. Então, assim, é uma situação lamentável. A gente ouviu aí na fala do deputado federal que o governo recebeu mais de 6 bilhões de reais para investir na saúde. E quando a gente precisa desse atendimento, a gente não vê esse investimento. Infelizmente, a superlotação nas unidades de saúde não atende somente ao 28 de agosto. A gente vê a superlotação em todos os serviços de pronto atendimento aqui da nossa capital. Na noite desta terça-feira mesmo, a gente recebeu denúncias de que o SPA do Galileia, na Zona Norte, estava superlotado. A gente está trazendo a situação do 28 de agosto, mas se estende a outras unidades de saúde. De responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Exatamente, Karime. E essa é uma crise que perdura, né, por mais de 7 anos aqui no Amazonas. Inclusive, o deputado federal Sidney Leite, durante essa conversa com a gente na tarde dessa quarta-feira, ele falou, né, a gente não pode deixar esquecer que o governador Wilson Lima é réu no STJ, né, ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos públicos durante a pandemia aqui no Amazonas. A gente não pode deixar esquecer da compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos e muita gente cobra justiça. E o deputado federal, o Sidney Leite, ele é uma das pessoas que espera realmente que a justiça seja feita. Vamos ouvir aí mais um trechinho da fala. A contradição é que a receita do Estado aumenta e o serviço só piora a cada ano, tendo à frente o governador Wilson Lima. E que agora, né, tem a disfarçatez de se colocar como pré-candidato ao Senado da República. Vamos cobrar, junto à Justiça Federal, e também cobrar da tribuna da Câmara para que esses processos andem, certo? E nós não podemos esquecer isso, que este governador é o responsável por milhares de mortes no estado do Amazonas do Covid-19 e como as mortes que têm acontecido no dia a dia por falta de assistência à saúde. As denúncias do Complexo Zona Sul, especificamente o 28 de agosto, não são pequenas, inclusive com médicos que não têm o devido preparo para tratar determinados pacientes, ou seja, não têm o devido conhecimento. Recebi um relato de uma filha que perdeu a mãe, que foi encaminhada com assunto com problemas cardiológicos e o médico do momento dizia que era problema renal.
Você está ouvindo 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A fala do deputado Sidney Leite, do deputado federal Sidney Leite, só reforça as nossas denúncias, né, Karime? Ele fala aí de uma mulher que foi procurar atendimento e aí um médico não era especialista para fazer, né? Não tinha capacitação, não estou dizendo que não era um médico, eu estou dizendo que era um médico que não tinha capacitação para fazer aquele tipo de atendimento. E a gente já trouxe essa denúncia aqui no 18 horas de médicos que sem a especialidade, que são obrigados a cumprir plantões ou cumprir o papel de pediatra, clínicos gerais que são colocados para atender, como no caso dessa denúncia, um paciente com problemas cardíacos, provavelmente não era a especialidade dele. É o que nessa gestão está acontecendo. Esses médicos, geralmente clínico geral, são obrigados a atender especialidades da qual não foram formados. É uma outra denúncia muito grave. E vale a gente reforçar que ainda essa semana a gente trouxe aqui no 18 horas, Karime, que pelo menos 2 empresas terceirizadas que estão fazendo atendimento na saúde do Amazonas estão há 4 meses sem receber os seus salários. A gente está falando de médicos que chegam aqui, recebem um salário abaixo do salário de mercado e aí, para tentar sobreviver, ficam ali naquelas empresas e estão há 4 meses sem receber os seus salários. Inclusive, a denúncia do deputado federal Sidney Leite, que ele também recebeu na semana passada, nessa conversa com a nossa equipe, dava conta de 5 meses de salários já atrasados. Já são esses terceirizados do 28 e do Dona Lindu, já somam 5 meses de salários atrasados por falta de repasse. Diz que passa para a empresa, mas com certeza a empresa não está recebendo também. A gente também já trouxe aqui no 18 horas a história de várias empresas que quebraram, porque o governo do estado não cumpriu o acordo, não cumpriu aí suas tratativas e não pagou essas empresas. Os empresários honraram com o salário dos seus terceirizados até onde pôde e depois simplesmente quebraram e agora não pode mais. Essa é a situação da saúde pública do estado do Amazonas. Noticiamos aqui várias situações em que a gente já teve 15 empresas de médicos terceirizados sem receber. E que sentaram para negociar com o governo do estado, mas que nem isso o governador Wilson Lima honrou, nem o acordo, não honrou a palavra que deu. E a gente trouxe também que várias dessas empresas ficaram ainda no calote e sem receber o que foi acordado, não é isso? Infelizmente, né, Karime? E a gente segue cobrando uma resposta por parte da Secretaria de Saúde do Amazonas e também da empresa, da organização social Agir, que hoje administra ali o complexo hospitalar da Zona Sul, tanto 28 de agosto quanto a Dona Lindu, infelizmente se encontram nessa situação de precariedade, quando a gente fala de pessoas que buscam atendimento, que buscam socorro e muitas vezes não conseguem esse atendimento. Não, é o limite entre a vida e a morte. O fato é que essa gestão do governo do estado do Amazonas está condenando à morte muitos pacientes por completa negligência, falta de responsabilidade, falta de compromisso com a vida da população. É só isso. Nós trouxemos aqui quase que diariamente, desde o começo do programa, várias denúncias na área da saúde, denúncias sérias, crianças morrendo em filas à espera de atendimento médico. Você lembrou do Wilson Lima, que hoje o governador é réu lá no STJ, em Brasília, acusado de crimes como peculato, licitação irregular e principalmente de ser chefe de uma organização criminosa que atuou durante a pandemia aqui no estado do Amazonas, acusado do fato daquele caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Aparelhos que depois ficaram sabendo, que depois foi revelado que não serviam para esse tipo de paciente com Covid-19. Eu vou dar outro detalhe, vou lembrar aos nossos ouvintes um outro detalhe importante, que esse caso foi descoberto pelo jornalismo do 18 horas, foi investigado, descoberto e denunciado em primeira mão aqui no 18 horas. É um compromisso com a vida das pessoas, principalmente um compromisso com a vida no estado do Amazonas, com a honestidade dos gestores que estão à frente do estado do Amazonas. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas.
E agora, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui no 18 horas, porque agora chegou a vez de a gente falar sobre eleições de 2026. E esse ano, os candidatos eles vão disputar votos de números de maior eleitorado. Gente, segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, esse número passou de 154,29 milhões em maio de 2024 para 155,38 milhões em dezembro de 2025. Kennedy, e todas as regiões do país registraram aumento no número de eleitores. Esse número é resultado da atualização cadastral realizada no primeiro semestre de 2025. Aqui no Amazonas, o total de eleitores para as eleições desse ano é de 2.749.346 pessoas. No Brasil, a análise por faixa etária mostrou o crescimento do eleitorado, que se concentrou principalmente entre pessoas mais velhas. Os maiores avanços foram registrados entre os eleitores de 65 a 69 anos, seguidos pelas faixas etárias de 45 a 49 anos. E no recorte de gênero, o avanço foi ligeiramente maior entre os homens, com registro de 0,75%, e já entre as mulheres ficou com 0,67%. O eleitorado no exterior também cresceu, com um incremento de 51,8 mil eleitores regularizados no período. 18 horas. Karime, você já ouviu falar sobre maconha líquida, Karime? Gente, eu só escutei hoje. Eu nunca havia ouvido esse termo ou essa variação. Você conhecia? Não fazia ideia. Olha que eu já acompanhei muitos casos policiais. Pelo menos a maior parte da minha profissão foi acompanhando casos policiais. Eu nunca tinha ouvido falar sobre maconha líquida. Só que a Polícia Militar do Estado do Amazonas e também a Receita Federal, que eu acompanhei bastante também operações da Receita, ela apreendeu hoje droga, gente, aqui na nossa cidade, que estava sendo transportada para Roraima, essa maconha líquida. Pois é, segundo a polícia, Kennedy, essa maconha líquida é vendida em unidades chamadas de jets, semelhantes a charutos, é o que diz a polícia, tá? Com preço que variam entre 500 a 600 reais cada. O repórter André Meirelles acompanhou esse caso e traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Boa noite. Olha, a apreensão foi realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos durante passagem aqui pela capital amazonense nessa quarta-feira. A droga saía de Santa Catarina e tinha como destino final a cidade de Boa Vista, em Roraima. A substância era transportada em dispositivos conhecidos como jets, semelhantes a cigarros eletrônicos. Cada unidade é avaliado entre 500 e 600 reais e contém maconha líquida com alto teor de THC, a substância psicoativa da droga, como explica o diretor do DENARC, Rodrigo Torres. Logramos empreender 12 canetas eletrônicas contendo substância, essência líquida de maconha. Droga essa que estava indo com destino a Boa Vista. E ainda segundo o delegado, a apreensão só foi possível depois da troca de informações entre a Polícia Civil e a Receita Federal. Em uma ação conjunta entre DENARC e Receita Federal, foi interceptada aqui no Amazonas, em Manaus. Agora as investigações continuam visando localizar o remetente e o destinatário e realizar as respectivas prisões. E as investigações continuam para identificar quem enviou e quem recebeu a droga. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora mudando de assunto de novo, Karime, porque senão a gente vai ficar nesse assunto aí, a gente vai falar várias coisas. Olha só, gente, com a chegada desse novo ano letivo, muita gente já começa a correr atrás de documentos e também benefícios, justamente nesse momento em que golpistas tentam se aproveitar dessa situação, gente. Uma operação chamada Meia Verdade, ela desarticulou um esquema que aplicava golpes com falsos cadastros de meia passagem no transporte coletivo, enganando principalmente estudantes. Um absurdo, né, Kennedy? Imagina, vai faturar em cima de estudante, gente. O prejuízo já chega a cerca de 3 milhões de reais. Para entender como esse esquema funcionava e como é que a população pode se proteger desse tipo de golpe, a gente conversa agora com a repórter Vanessa Lima, ao vivo. Vanessa, boa noite. Então, como é que esses criminosos conseguiram enganar as vítimas e o que a gente pode fazer para não cair nesse tipo de golpe? Boa noite.
Boa noite, Karime Kennedy e ouvintes. Então, esse golpe ele funcionava porque os criminosos sabiam exatamente onde as pessoas estavam mais vulneráveis, que é justamente nas redes sociais, onde tudo parece rápido, fácil e sem burocracia. Eles criavam páginas falsas com nomes de instituições que pareciam oficiais, colocavam fotos, marcas inventadas, depoimentos falsos, tudo muito convincente. Depois anunciavam um suposto cadastro facilitado para meia passagem estudantil. A pessoa via aquilo, achava que se tratava de um serviço legítimo e pronto, já caía na armadilha. E o golpe era duplo, hein? Além de cobrar pelo serviço que não existia, eles ainda roubavam dados pessoais das vítimas, nomes, documentos, endereço, tudo. Ou seja, além do prejuízo financeiro que chegou perto dos 3 milhões, como vocês comentaram, havia um risco enorme de vazamento e uso indevido dessas informações. Durante a Operação Meia Verdade, 4 pessoas foram presas e 2 seguem foragidas, como comenta o delegado da Polícia Civil, Charles Martins. Vamos ouvi-lo. Com a operação de hoje, nós conseguimos desarticular esse grupo criminoso. 4 pessoas foram presas, 2 homens e 2 mulheres, e a gente conseguiu aí quebrar essa organização criminosa. É importante também frisar que as pessoas que compraram esse tipo de serviço também podem ser responsabilizadas. A investigação ela segue para que a gente possa chegar aí a outros indivíduos. Inclusive, ainda temos 2 foragidos. Nós estamos divulgando as imagens deles para que a gente possa chegar o mais rápido possível. 18 horas. Agora, o que fazer para não cair, nesse tipo de armadilha? Primeiro, desconfie sempre de perfis que oferecem serviços públicos por meio de mensagens privadas ou links suspeitos. Depois, verifique se a instituição realmente existe. Consulte site oficial, telefone, endereço físico, porque quando a oferta, gente, parece boa demais para ser verdade, geralmente ela não é. E por fim, nunca entregue seus dados pessoais para páginas que você não conhece. Dados são ouro para esse tipo de criminosos. E assim, a história continua, Enquanto a polícia segue atrás dos foragidos, o alerta fica para todo mundo. A internet é incrível, mas também é terreno fértil para golpes bem montados. Ficar atento tem que fazer parte da nossa rotina. Karime Kennedy e ouvintes. Com certeza, Vanessa, porque realmente esses golpes, eles têm sido cada vez mais sofisticados, gente, porque é muito semelhante. Tem logo semelhante, tem um site super igual. Você compara um site de um instituto oficial, você não consegue perceber, gente. É muita semelhança. Eles utilizam as mesmas imagens, a mesma formatação e, de fato, é complicado de você descobrir. Só que sempre eles vacilam em alguma coisinha. Conta. Por exemplo, tem o www.serasa.com.br e aí o site do criminoso vai ser www.organizaçãoserasa.net. Ali, sempre tem um vacilo. Tem uma coisa. Pois é, por isso que uma orientação bem antiga até da polícia é você digitar ali na barrinha o endereço do site. É você ali, www.serasa.gov.br, não lembro exatamente, mas é você digitar e não ir para o site através de terceiros, ou você clicar numa página no Instagram, ou você clicar ou responder alguma solicitação de e-mail. É você abrir realmente uma página com endereço oficial. Eu já recebi do Serasa uma proposta incrível. Parecia ser uma proposta para eu tirar meu nome, deixar meu nome bem limpo. Parecia muito real. Cliquei, tinha lá os valores que realmente estava precisando regularizar. E aí, no momento que eu fui ver lá, o site falou: opa, tem alguma coisa errada. Vou direto no aplicativo que eu tenho. Pronto. Acessei o aplicativo e não tinha nada de acordo, nenhuma oferta. Pois é, como a Vanessa falou, gente, quando a proposta parece ser muito boa, desconfia, porque não é fato. É verdade, gente. Vamos ficar de olho. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Nathalie, boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, vamos lá. O presidente Lula vetou parcialmente aí um projeto de lei que mais uma vez colocaria em risco a Zona Franca de Manaus. Conta pra gente. Então, Karime, mais uma vez, boa noite pra você e pro Kennedson e pra todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou parcialmente aí um projeto de lei. Esse veto atinge ao CAIS, eu tô falando ali do Conselho Administrativo
administrativo da SUFRAMA. A gente sempre abre as portas da SUFRAMA, recebe, né, representantes de todo o Brasil para discutir o que vai ser definido para o próximo ano dentro da Zona Franca de Manaus. E aí esse veto atinge o dispositivo que atribuía ao Conselho, né, ao CAIS, a regulamentar o incidente de verificação de impostos de bens e serviços. Essa decisão, inclusive, já foi publicada, né, nesta quarta-feira no Diário da União, e segundo o governo federal, essa medida extrapolava, aliás, atribuições da SUFRAMA e invadia competências exclusivas do Executivo e foi encaminhada agora para o Congresso Federal. Karime, mas eu te peço licença pra gente falar de um assunto de última hora, porque na internet tá todo mundo falando disso. Agora o Bolsonaro foi transferido, né? Para a Papudinha, é isso mesmo, né? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu na tarde desta quinta-feira a transferência aí do Jair Bolsonaro para a sala de Estado-Maior que fica dentro do batalhão da Polícia Militar lá de Brasília, chamada de Papudinha. Até então, né, o ex-presidente cumpria, né, ali a pena na sede da Superintendência da Polícia Federal, e aí desde a última semana, Karime, vazaram aí vários vídeos, né, a família pedindo para que ele fosse transferido, e essa determinação foi atendida na tarde de hoje, né, para que ele cumpra aí a pena privativa de liberdade. A gente sabe, ele está preso, condenado a mais de 27 anos e 3 meses por trama golpista, né? E aí, Karime, só que com essa transferência, né, Kennedson, ele vai ter vários acessos que ele não tinha anteriormente. Exatamente, era um dos pedidos que a família tinha muito, era a questão da assistência em regime de 24 horas, devido às condições físicas dele, ademais por ter passado por diversas cirurgias recentes, e agora ele vai ter essas mudanças que o ministro Alexandre de Moraes ele autorizou. O atendimento médico em tempo integral pelo sistema penitenciário, em regime de plantão, 24 horas por dia, vai ter visitas semanais da esposa e também dos filhos, assistência religiosa de bispo ali, Rodovalho, e também do pastor Tiago Manzoni, e também autorização para leitura, além de grades de proteção e barras de apoio na cama, e também a instalação de aparelhos de fisioterapia como esteira e também bicicleta. Em relação àquele pedido sobre Smart TV que a defesa de Jair Bolsonaro tinha solicitado, o pedido rejeitou esse pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente percebe, né, que a Papudinha é um local estratégico onde vai ter a questão sobre a proteção, a segurança do ex-presidente, tem capacidade para pelo menos 60 presos, e até o começo de novembro, agora 52 pessoas cumpriu pena no 19º Batalhão da Polícia Militar lá no Distrito Federal. E aí o batalhão ele tem 8 celas, todas no formato alojamento coletivos, tem banheiro com box, chuveiro, cozinha, lavanderia, quarto e também sala. Ou seja, Karime, é uma transição. Lá na sede da Polícia Federal estava tendo aquela reclamação constante do ar-condicionado, e agora é uma base militar onde ele vai ficar um pouco mais confortável, será que dá pra ficar a gente confortável já preso, lá né? no @18horas News, né, pra quem quiser conferir as imagens, acomodações. inclusive. Mas eu acho que a questão aí que mais fundamentou essa decisão foi a questão da saúde, e ele ter acesso a médico particular 24 horas por dia a partir de agora, né? Essa era uma das grandes preocupações, principalmente da defesa, para poder solicitar, inclusive, a prisão domiciliar do ex-presidente devido a essas condições físicas. Então, nessa condição, talvez tenha sido o meio termo que o ministro tenha utilizado para poder garantir ele no lugar seguro, não em casa, e ainda assim ter esse atendimento médico 24 horas por dia. É isso aí. Kennedson, segue aqui comigo, porque saiu uma pesquisa do Instituto Quest que mostra que, gente, 58% dos brasileiros têm medo que aconteça aqui no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, ou seja, uma invasão americana. A gente pode interpretar esse dado como uma desconfiança da população brasileira, Kennedson? Então, esses dados da Quest, eles são mais precisos em relação a esse entendimento do brasileiro, só que também tem uma outra pesquisa, daqui a pouquinho eu vou fazer
esse contraponto, gente. Essa pesquisa da Quest, ela mostra que, de fato, vem crescendo esse sentimento no Brasil sobre esse medo de soberania frágil aqui no nosso país e em relação a esse mundo, né, mais agressivo, que é, no caso, os Estados Unidos. Depois dessa ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, 58% dos brasileiros, eles afirmam temer que algo parecido aconteça aqui no Brasil. E não é ali um puro medo ideológico, e atravessa ali os campos políticos, porque a gente tem do lado dos que se consideram a favor da gestão do presidente Lula, chega a 74% o número de pessoas que acreditam que isso pode acontecer aqui no Brasil. Entre o lado bolsonarista, 57% acredita que isso daí também pode acontecer no Brasil. E o que é mais revelador é essa contradição. Quase metade dos entrevistados, ou seja, 46%, aprova a operação militar que capturou o Nicolás Maduro, enquanto 39% desaprova. Ou seja, é um apoio à ação por si só que é aquele desconforto, né? Não, tá apoiado fazer essa operação para poder resgatar lá o Nicolás... para poder capturar o Nicolás Maduro, mas aqui no nosso país não. Aí o negócio começa a complicar. E aí a questão é que nesse momento também o brasileiro ele tem um pensamento crítico em relação à postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque 51% consideraram errada a atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter classificado aquela ação como uma afronta à soberania venezuelana. A maioria dos brasileiros entende que não era interessante nesse momento e que era melhor ficar neutro, que representa até 66% desse número de pessoas que responderam isso, para não ter esse apoio automático, nenhuma oposição contra os Estados Unidos. E aquele cenário que eu falei, que existe um complexo sendo avaliado de modo geral aqui na América do Sul, também teve uma pesquisa do Atlas Intel que disse que mais de 60% do povo latino-americano, eles aprovam a operação nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem aqui no Brasil essa decisão mais polarizada entre direita e esquerda, cada um, mesmo entre direita e esquerda, as pessoas sentem essa desconfiança, só que a questão é que em relação a disputas geopolíticas, começa a temer, porque daí pode resultar em vários problemas, como é o caso agora da relação sensível Brasil e Irã. Mexe com todo o tabuleiro da geopolítica. Vamos seguir acompanhando, Nathalie. O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, ele afirmou que a pré-candidatura dele para a presidência da República esse ano tem um preço, tá? E segundo ele, o preço é a pauta da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Ele está colocando... É chantagem? É um preço? Não tô entendendo muito bem essa situação. Explica pra gente. Que agora, no fim da tarde, ele mudou de novo de opinião? Então atualiza pra gente. Ai, Karime, olha, eu tô rindo porque realmente o senador Flávio Bolsonaro veio a público nesta quinta-feira, no finzinho da tarde de hoje, e disse que teria sido um pouco infeliz na declaração que ele fez no início dessa semana e que a sua pré-candidatura à presidência em outubro não existe a possibilidade dele voltar atrás. Isso, ele bateu o martelo hoje e disse que não vai ter possibilidade da minha pré-candidatura ser revestida. A minha pré-candidatura é uma coisa que não tem volta e não vai ter página virada. Ou seja, com ou sem anistia? Com ou sem anistia, ele é o candidato da direita, ele é o nome indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. No último domingo, Karine, muita gente questionou, né? Ele disse, não, se meu pai for anistiado, eu posso realmente pensar em voltar atrás e esquecer essa questão da candidatura. Mas aí eu acho que teve uma puxada de orelha, tiveram conversas ali dentro da direita e então o pré-candidato Flávio Bolsonaro foi lá e disse que não tem volta. Eu acredito que muito do que está acontecendo, gente, é pelo cenário atual. A gente falou aqui no 18 Horas, em algumas semanas passadas, que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tinha pedido para ter ali, poder ler aqueles livros da ditadura, para poder amenizar essas penas. Ou seja, o próprio Bolsonaro, ele já entendeu de que essa realidade não vai mudar. Ele precisa jogar, né? E agora, eles estão se adaptando, à nova ordem. E assim, é um intervalo de tempo muito curto que o ministro Alexandre de Moraes, ele faz mudanças drásticas que mudam completamente o jogo.
jogo. Então, quanto mais, mesmo que não seja intencional, né? Vamos aqui avaliar os dois pontos. Mesmo que não seja intencional, levando muito em consideração o ministro Alexandre de Moraes, ainda assim as atitudes, as ações que o ministro faz, enfraquece muito mais o bolsonarismo. Então, para o Flávio Bolsonaro, na cabeça dele, ele está sendo, nesse momento, colocado sob pressão, e a única saída dele, como foi o caso do irmão dele, que foi embora para os Estados Unidos, a saída do Flávio é dele continuar no jogo, senão ele teme que aconteça uma perseguição política, pelo menos na visão que ele considera e divulga bastante através das redes sociais. Então, é uma questão de defesa, eu imagino. É o jogo, né? É o jogo dele. A estratégia política é jogo, e daí eles estão lançando mão do que tem, tá certo? Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Manaus registrou um alto número de casos de infecções sexualmente transmissíveis em 2025. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Os dados, que consideram o período de janeiro a novembro, acendem um alerta para a saúde pública aqui na capital. E entre os bairros com maior concentração de ocorrências estão Zumbi do Palmares, na Zona Leste, além do Monte das Oliveiras, Lago Sul e Crespo, que aparecem com destaque nesse levantamento. Só que a Fundação de Vigilância em Saúde destaca o caso do Lago Azul, que apresenta uma das maiores taxas de incidências proporcional. Isso levando em conta aí o número de moradores, o que reforça a necessidade de atenção específica para algumas áreas. Com certeza, e vale a pena a gente destacar, né, Karime, que as pessoas precisam ter atenção a esse registro desses bairros, principalmente ali como Armando Mendes, Novo Jael, Dom Pedro I, Ponta Negra. Mostra que esse problema ele atinge diversas regiões daqui na nossa capital, da Zona Leste à Zona Oeste, ou seja, é um problema geral, as pessoas têm que ficar em alertas. Exato, né? É preciso cuidado. E em nota, a Fundação explica que a maior distribuição das infecções varia conforme o perfil de cada bairro, sendo influenciada por fatores como densidade populacional, acesso ao serviço de saúde, cobertura de testagem e características sociodemográficas. A Fundação de Vigilância em Saúde também ressalta que parte dos casos mencionados ainda está em investigação epidemiológica, o que pode alterar os dados finais, e reforça também a importância da prevenção, a testagem e também um tratamento precoce. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o Polo Industrial de Manaus começa o ano com a expectativa de bater novo recorde em 2026. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. André, antes de falar do trânsito, a gente sabe que tem motorista no Amazonas que pode renovar automaticamente a carteira de motorista, a CNH, é isso? Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Na verdade, Manaus, agora o estado do Amazonas, já tem aí quase 4 mil, né? São quase 4 mil condutores, bons condutores, que estão aí nessa lista, né? São 3.768 amazonenses que tiveram a CNH renovada sem precisar ir ao Detran ou pagar taxas. Então, inclusive, isso representa 3 milhões de reais de economia para os amazonenses. Essa medida, ela entrou em vigor na última sexta-feira, inclusive a gente até trouxe essa matéria aqui no 18 horas, válido aí para todo o país, né? A renovação é feita diretamente na Base Nacional de Dados, é um documento atualizado que fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, já com o selo aí de bom condutor. Então, os condutores, esses quase 4 mil que foram beneficiados, é porque eles estão aí dentro desses requisitos, né? Que é estar aí sem não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, está inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores. Quem explica melhor pra gente é o especialista em mobilidade urbana, que é o agente de trânsito Rafael Cordeiro. Não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses, não ter infrações de trânsito registrado no documento do mesmo período e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores. Então, para isso, o condutor que assim almeja, né, tal benefício, ele precisa aderir a esse registro nacional e terá a sua CNH renovada de graça.
Agora, contudo, é importante destacar que a CNH física, essa não é emitida de forma gratuita e nem automática. As novas regras, elas valem apenas para a versão digital da CNH. 18 horas. Agora vamos de trânsito aqui pela Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, completamente congestionado aqui nas proximidades do Ipaã em diante. Isso acontece pelo reflexo do congestionamento do trânsito que acontece na Avenida Torquato Tapajós, mais à frente, ali nas proximidades da Igreja Nova Batista. Então todo o trânsito aí pela Avenida Torquato Tapajós também está carregado, bastante congestionado também nesse sentido. Volta para casa. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Vanessa, já fez sol, vai chover, já choveu, como é que tá? Boa noite mais uma vez a todos que acompanham o nosso programa e acompanham a previsão do tempo aqui com a gente também. Hoje, então, Kennedson, Manaus entrou em um estado de atenção por causa das chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes e trovoadas. Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que está monitorando o tempo porque as pancadas de chuvas mais fortes podem acontecer até às 7 da noite e atingir várias áreas da cidade. Então, o tempo está instável, com possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas. Se acontecer alguma emergência, a orientação é ligar para o 199, que é o número da Defesa Civil, que está de prontidão para atender qualquer ocorrência. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 16 de janeiro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta, logo pela manhã, já dá sinais de tempo chuvoso, com nuvens carregadas se formando. Conforme o dia avança, a previsão aponta chuva forte, com altas chances de pancadas volumosas e persistentes. À noite, o clima continua úmido, instável, a chuva continua presente e ainda forte em alguns momentos da noite da nossa sexta. O resumo do termômetro. A temperatura na sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 79 a 98%. Mix. E agora, gente, mudando um pouco de assunto para falar de um caso extremamente bizarro e chocante. Um homem de 30 anos, ele foi preso aqui na nossa cidade de Manaus, suspeito de estuprar a própria sobrinha de apenas 8 anos na casa onde ele morava. E aí o crime aconteceu, ele acabou sendo descoberto depois que essa mãe, ela descobriu esses abusos e fez a denúncia, né? É mais uma daquelas histórias, não é, Kennedy? Que a gente fica assim, estarrecido. Agora, que é importante falar, que é importante alertar para que as denúncias são efetivas. É muito importante que a pessoa que esteja nos ouvindo, se você tem alguma suspeita, se tem algum vizinho, alguma criança que está numa situação que você suspeita que seja vítima de algum abuso desse tipo, é importantíssimo denunciar para o Disque 100, é importantíssimo denunciar. Segundo a polícia, Kennedy, nesse caso, a menina era abusada sexualmente sempre que ficava sozinha com esse tio que morava com a família. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite. Olha, a prisão preventiva do tio da criança aconteceu nessa quarta-feira no bairro Novo Israel, a zona norte da capital, por equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegada titular da DEPCA, Cássia Evangelista, que investiga o caso, disse que os abusos começaram no início do ano passado, depois que a mãe da criança procurou a polícia para denunciar o caso, relatando que o homem se aproveitava dos momentos em que ela precisava se ausentar para acompanhar o pai da menina em um tratamento médico. Durante esse momento, ela passou com a criança, praticava diversos abusos contra essa criança. Nos momentos em que praticava abusos, esse cidadão pedia que a criança não tivesse segredo, que não relatasse para a mãe, e a criança passou para a mãe alguma informação sobre esse pedido de segredo, e a mãe ali, numa relação de confiança com a criança, conseguiu fazer com que a criança relatasse para ela os abusos. Em depoimento especial, a criança confirmou os abusos e relatou que era ameaçada e manipulada pelo tio, que dizia que a mãe ficaria brava se descobrisse. Depois de saber da investigação, o suspeito passou a coagir e ameaçar a vítima e a mãe por meio de terceiros
com mensagens e ligações, como explica a delegada. Que essa mãe recebia ameaças constantes de morte e ela nos procurou para que nós fornecêssemos a ela provas de que esse procedimento estava correndo de maneira pensável. O homem foi preso preventivamente e vai responder por estupro de vulnerável e permanece à disposição da justiça. Denúncias de abusos contra crianças e adolescentes podem ser feitas na DEPCA no 190 e no Disque 100. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos de notícia positiva, gente, da nossa economia. O Polo Industrial de Manaus, ele pode bater um novo recorde em 2026. A produção de motocicletas deve superar a marca de 2 milhões de unidades, segundo a projeção da Abraciclo, com crescimento em produção, vendas e exportações. Maravilha, né, Kenneth? Os números apontam aí um aquecimento do setor de 2 rodas com mais de 2,3 milhões de motos licenciadas no varejo, além da alta também nas exportações. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente. Ela tem mais números a respeito desse balanço positivo aqui. A gente já começa o ano de 2026 com boas notícias da economia do estado do Amazonas. Então, Nathalie, esse crescimento projetado para 2026 já começa a ser sentido no Polo Industrial de Manaus. O que está por trás aí desse avanço na produção das motocicletas? Conta mais pra gente. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Kenneth, para todos os ouvintes. O Polo de 2 rodas da Zona Franca de Manaus fechou 2025 com resultados históricos e confirmou mais uma vez a força da indústria aqui no Amazonas. O setor registrou realmente um crescimento expressivo no faturamento, na produção, superando todas as projeções iniciais e consolidando Manaus como referência nacional quando a gente fala de fabricação de motocicletas. Esses dados, eles foram apresentados pela Abraciclo na manhã desta quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa, onde eles fizeram realmente um verdadeiro balanço do que eles esperam para 2026. E além do bom desempenho em 2025, a expectativa é para que este ano seja ainda mais positiva com a produção de motocicletas, que volte a se aproximar aí, Karime, com a marca de 2 milhões de motocicletas produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus. A gente sabe, Kenneth, que desde a pandemia a gente teve esse crescimento aí no avanço do setor de 2 rodas, o setor de home office com a entrega, né? Tudo isso cresceu muito. O setor de 2 rodas cresceu muito desde a pandemia e a expectativa para 2026 é que sejam gerados ainda mais emprego e renda, principalmente no polo industrial aqui de Manaus. Eu separei, inclusive, um trechinho da fala do Marcos Bento, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas. Vamos conferir. Quando a gente fala em faturamento, a gente destaca o número, mas o que a gente fala mais é em volume, né? Mas foi sim um faturamento positivo, muito positivo, um crescimento em números também, que eu falei que deve chegar na ordem de 35 bilhões, considerando o fechamento até dezembro. O que a indústria tem feito ao longo desses anos é trabalhar bastante para aumentar, né, retomar esse patamar de 2 milhões. Eu costumo dizer, né, que para chegar a 2 milhões, a gente estava falando, eu e o Fernando, para chegar a 2 milhões, nós estamos em janeiro e precisa produzir 170 mil unidades até o final do ano por mês. Então, e vender, né? Produzir e vender. Então, é um trabalho gigantesco, tudo isso com muito investimento. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Kenneth e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Marcos Bento, ele que é presidente da Abraciclo. Inclusive, a projeção é que os empregos aumentem ainda mais, principalmente aqui no Polo Industrial de Manaus. Atualmente, a gente, só no setor de 2 rodas, Karime, são mais de 20 mil pessoas que estão empregadas no Polo Industrial de Manaus. E em todo o Brasil são mais de 150 mil pessoas. Mas para sair desse número de 150 para produzir 170
76 mil motocicletas por mês. Bastante, hein? A projeção é que sejam gerados pelo menos mais 20 mil empregos agora nesse ano de 2026 e a gente fica na torcida aí para esse crescimento, Karine. Maravilha, Nathalie Moraes. Muito obrigada pelas informações aí. Notícia boa para nossa economia, não é, Kennedson? Exatamente, Karime. Olha só, gente, a gente vai falar agora sobre os indicadores econômicos, beleza? Pode ser? Vamos falar rapidinho só dos indicadores, mas depois vamos falar de carnaval? Porque, Perfeito. gente, banda de carnaval já tá na rua e tem aí uns documentos, tem aí uns critérios que as pessoas precisam ficar atentas. Mas vamos lá, vamos de dólar e Bovespa. Beleza, o dólar fechou em queda de 0,64%, cotado aos R$ 5,36. O euro fechou em queda de 0,92% aos R$ 6,22. O Bitcoin fechou em queda de 2,59% aos R$ 511.727. E o Bovespa fechou em alta de 0,27% aos 165.587 pontos. Agora em Manaus, 6h54. 18 horas. Como você falou, Karime, o carnaval já tá batendo na porta e muita gente já tá com aquela vontade de cair na folia e com certeza a vontade só aumenta com o passar do tempo, né? É muita gente na rua, tem aqueles blocos de rua que é preciso ficar atento, inclusive tem bandas, blocos carnavalescos que eles precisam de autorização. Então já fica aí a dica, né, gente? Porque seja evento aberto ou fechado, precisa ter toda a autorização certinha para poder funcionar, né? Exatamente, tem toda uma papelada, viu? Mas é aquela história, né, Kennedson? Alegria, confete, serpentina são importantes, sim, muito glitter, só que a segurança tem que ter também, né? Então tem que ter documentação, tem que estar tudo certinho. E quem conta pra gente a respeito dessas regras agora é a Vanessa Lima, que volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, vamos lá, o que os organizadores de blocos e bandas precisam saber antes de cair na folia? Boa noite mais uma vez, Vanessa Lima. Karime, Kennedson e ouvintes, boa noite mais uma vez. Então, antes de cair na folia, os organizadores de blocos e bandas precisam estar com uma coisa muito clara. Carnaval não é só alegria, é responsabilidade também. E isso começa pela documentação. Sem ela, o evento pode ser interditado e ninguém quer ver a festa parar antes mesmo de começar, né, gente? A primeira parada é o Corpo de Bombeiros. Eles são quem garantem que o espaço está seguro para receber o público. Se o evento for em local aberto, com até 2.500 pessoas, tudo pode ser feito online pelo site do Corpo de Bombeiros, que é o cadastro do evento no sistema, o envio dos detalhes do espaço e, quando necessário, a autorização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Agora, se for em local fechado ou com público maior, aí precisa apresentar um projeto técnico completo, assinado por um profissional habilitado da Diretoria de Atividades Técnicas, a DAT. Tudo isso é entregue presencialmente na sede da DAT, ali na Rua Marquês de Silveira, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Nos dois casos, o chefe da seção de análises da DAT, o tenente Newton Hent, reforça que a documentação anual cobrada pelo Corpo de Bombeiros precisa ser entregue. Vamos ouvi-lo. Em ambos os casos, existe a documentação anual que o Corpo de Bombeiros cobra, dentre eles a ART, nota fiscal dos extintores, abaixo-assinado da comunidade e, no caso dos eventos fechados, o projeto físico. Esse ano, o Corpo de Bombeiros, atendendo uma demanda dos blocos de carnaval, aceitará com o pagamento dos emolumentos a questão presencial via Pix. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros atendendo às necessidades da sociedade amazonense. 18 horas. E olha só, depois vem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, que cuida da parte ambiental, especialmente da questão do som. Se o bloco vai usar caixas, paredões, trio elétrico ou qualquer equipamento sonoro, precisa pedir autorização. E isso inclui a descrição da área no Google Maps, abaixo-assinado dos moradores dos arredores, dados do sistema de som e a taxa de expediente. Tudo enviado pela plataforma slim.manaus.am.gov. Se for uma organização do próprio bairro, os organizadores podem pedir a isenção dessa taxa. E não para por aí, hein? O organizador também precisa passar por outros órgãos, como a Vigilância Sanitária, se tiver venda de alimentos, a Amazonas Energia, se precisar de ligação especial, a Secretaria Municipal de Finanças, quando houver cobrança de ingressos, e a Polícia Militar, para o apoio e segurança. É como se cada órgão tivesse um papel muito importante para
pro carnaval funcionar. E quando tudo está certinho, a cidade inteira ganha com segurança, organização e muita folia liberada. Eu já tô ansiosa. Vocês eu também, eu adoro um bloquinho de carnaval, gente. Carnaval é tudo e bloquinho é maravilhoso. Maravilhoso. Parece que é a matinê mais animada, eu acho, não é não? Mas é preciso ter todos esses detalhes, é lógico, principalmente para a segurança de quem tá ali brincando, né? Justamente, Karime. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está o trânsito agora aqui na cidade de Manaus. Vamos lá, boa noite mais uma vez a todos. Olha, a gente tem informações da Avenida Floriano Peixoto, próximo a 7 de setembro. Trânsito tem boa fluidez por lá, e na Avenida Marques Teixeira com São Judas Tadeu, o trânsito tá fluindo bem. A gente também tem informações da Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres, ali próximo da Rua Abdon Gonçalves. Tem trânsito também com na verdade, com trânsito moderado por lá, né? A gente tá vendo aqui pelas câmeras de monitoramento do CCC, mais à frente que a gente fala, o trânsito começa a ficar mais carregado, complicado aqui, com muitos veículos ali pela via. É isso, até amanhã. Até amanhã, André Meirelles, obrigada. E agora, Manaus, 18 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A situação difícil das rodovias no Amazonas foi escancarada pela última pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. O levantamento aponta que só 8,1% dos 989 quilômetros avaliados no estado foram avaliados como bons. Nada menos que 26,7% são ruins e 18,9% péssimos. Nas rodovias do Amazonas, falta acostamento em 76,1% dos trechos avaliados e 84,6% dos trechos com curvas perigosas não tem sinalização. O Amazonas é o terceiro estado em densidade de pontos críticos por 100 quilômetros. As condições do pavimento no Amazonas geram, segundo a CNT, um aumento de custo operacional do transporte de 57,5%. Isso se reflete na competitividade no preço dos produtos e aponta que são necessários 1,03 bilhão de reais de investimentos para recuperar as rodovias no estado. Tudo isso com um agravante. A recuperação da BR-319, a única ligação terrestre de Manaus com as outras regiões do país, continua indefinida. Só nos resta exclamar: que situação! 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. O programa de 18 horas de hoje fica por aqui. Te aguardo amanhã. Um beijo, boa noite. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.